Nesse nosso bate-papo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre: será que eu tenho dedo podre? Por que é que eu me apaixono sempre pela pessoa errada? Pronto, já sei que você se identificou com isso, porque isso é um dos temas que eu mais recebo nos atendimentos tarô, nos aconselhamentos terapêuticos. Alex, por que eu sempre escolho o mesmo tipo de pessoa? Por que eu repito o mesmo padrão no relacionamento? É sempre a mesma coisa, eu não aguento mais. Eu estou desacreditada dos homens, estou desacreditada das mulheres, eu estou desacreditada dos relacionamentos. Não vou mais me relacionar com ninguém. Normalmente as pessoas veem com essa fúria, né? Do por quê? Por que de acho eu me relaciono sempre com a pessoa errada? E vamos entender, primeiro, vamos tirar esse contexto de pessoa errada, tá? Porque o errado aqui pode ter vários contextos. Não necessariamente a pessoa com quem você está se relacionando ou se relaciona em diversos relacionamentos é a pessoa errada porque ela é ruim, mas sim porque existe uma conexão de afinidade e de vibrações. Lembre-se, uma coisa, você atrai aquilo que você vibra. Então, para você mudar esse padrão de não escolher, né, ou não se relacionar com a pessoa errada, ou repetindo sempre a mesma coisa, os mesmos padrões, essa mudança, ela começa em você, a partir de você, a partir desse despertar que eu quero trazer para você agora, para que você comece a mudar isso. E pra gente falar disso, eu preciso bater na tecla do lema que eu venho batendo fortemente, que é: você é o seu relacionamento. Entenda que existem diversos motivos que fazem com que uma pessoa ela repita o mesmo padrão de relacionamento. Então eu vou tentar trazer aqui num bate-papo super gostoso, que é como eu sempre faço esses vídeos aqui, quais são esses pontos, tá? E por que eu bati na tecla do você é o seu relacionamento? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a forma como o meu relacionamento ele se expressa, tá? Ele tá se expressando, é a forma como eu me relaciono comigo mesmo. Então, se eu estou vivendo um relacionamento, por exemplo, tóxico, o outro ele é abusivo, o outro ele é tóxico, e eu permito essa toxicidade. Se eu estou permitindo essa toxicidade, tá? Isso eu tô falando de um relacionamento que já de tempo é tóxico, tá? Eu tô usando aqui o relacionamento tóxico que fica mais fácil de vocês compreenderem o que eu tô falando. Quer dizer que você internamente está sendo tóxico com você mesmo. Quando você, por exemplo, acaba encontrando, né? E eu vou trazer temas muito das mulheres, do público feminino, porque 95% do meu público é feminino. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que falam assim, chegam e falam assim: Alex, eu preciso entender se essa pessoa que eu tô saindo é uma pessoa casada. Ou se essa pessoa realmente tá afim de mim ou quer alguma coisa do tipo. Porque eu sempre acabo encontrando pessoas que não estão disponíveis para mim. E aí a primeira pergunta que eu faço é: aonde na sua vida você não está disponível para você mesma? Quando você não está disponível para você mesma, tá? Isso é um contexto que dá até um outro vídeo aqui sobre isso. Você precisa compreender, tá? Que você vai atrair esse mesmo tipo de pessoa. Então, quando nós falamos de sempre repetir o mesmo padrão, sempre se apaixonar pela pessoa errada, isso tem muito a ver com aquilo que está dentro de você. E principalmente com a falta de clareza, aceitação e mudanças que você tem que ter ao olhar para os relacionamentos passados, tá? Por quê? Se eu passei por 1, 2, 3 relacionamentos que de forma semelhante, alguns eventos negativos foram repetidos, por exemplo, o cara sempre indisponível, o cara sempre me trai, ou o cara sempre me deprecia, enfim, pode ter vários tipos de padrões, ou por exemplo, o cara sempre é mal financeiramente e eu acabo bancando. Isso é uma realidade muito comum, porque muitos atendimentos de tarô e terapêutico eu
acabo atendendo mulheres falando, Alex, eu sustento o cara. Alex, todos os relacionamentos pelo qual eu passo, eu tenho uma condição financeira maior do que o cara, e o cara acaba se encostando em mim, e eu acabo arcando com tudo. Por que que eu repito isso? Aí entra esse primeiro ponto. Porque você não olhou com clareza e não buscou aprender isso, tá? Se eu sei que aquele padrão, ele se repete, e esse padrão, ele é negativo, eu preciso entender qual é o comportamento que eu preciso ter, ou melhor dizendo, qual é o comportamento que eu preciso mudar para não aceitar mais isso. Ou seja, vamos supor... Eu comecei a me relacionar com uma pessoa e essa pessoa era uma pessoa que financeiramente não tá legal. E é uma pessoa que ela tende a se encostar em mim, tá bom? E vamos imaginar que isso é um padrão dos seus relacionamentos. O que que acontece? Esses sinais, eles estão visíveis. Eles já foram visíveis em algum, já se mostraram visíveis já nos primeiros passos aí dessa relação. Nas primeiras semanas, nos primeiros meses, isso já foi alertado. Só que você, pela intensidade, por frases que a gente tem na cabeça muitas vezes, de tipo assim, ele vai mudar, não, isso não vai se repetir, eu acabo aceitando. Não, foi só uma vez. Se eu identifico que isso é um padrão que sempre acontece assim, cabe a mim dizer não, me posicionar, dar um basta, no momento em que aquele sinal fica em evidência. A nossa mente, ela tende a ser atraída por aquilo que ela reconhece, que não necessariamente é aquilo que faz bem, tá? Então, por exemplo, se em experiências passadas, como eu citei agora, ou se na sua infância, por exemplo, você viveu a ausência, você viveu a instabilidade, um afeto condicionado, ou até diante de passividade, diante de situações tóxicas, abusivas, a tendência é que quando algo semelhante se aproxime, o seu cérebro, né, a sua mente, ela tende a se aproximar daquilo. E aí, você, por não dar o devido valor para aqueles sinais, normalmente pela intensidade, porque a gente acaba confundindo a intensidade do início da relação com amor. E isso é um grande tiro no pé. Porque aquela atração imediata, aquele frio na barriga, aquelas conversas profundas, né, nas primeiras horas, elas não necessariamente querem dizer ou significam compatibilidade. Apenas teve ali uma atração, um contato intenso ali. Só que a partir do momento que a gente pula esses alertas, a gente fala, não, com essa pessoa vai ser diferente, não, isso não vai acontecer de novo. O alerta foi dado. Você está se permitindo passar por aquilo de novo. Então você precisa começar a ficar mais atenta, ou atento, né? Porque eu posso estar falando com um homem aqui também, mais atenta com os alertas que aparecem, tá? Quando o desejo de viver um romance, né? Ele fica muito grande. Esses sinais de incompatibilidade, eles são minimizados, eles são racionalizados. E aí, né, eu já citei, mas vou citar outras frases, né? Ninguém é perfeito, né? Mais uma vez ele vai mudar, não, isso não vai se repetir. E aí isso acaba se tornando desculpas para você enfrentar a realidade. Então, a partir do momento que eu entendo quais são os meus valores, quais são os meus limites, a partir do momento que eu compreendo o que eu não quero mais numa relação, eu começo a entender o que realmente eu quero numa relação. Quando você sai de um relacionamento, e esse relacionamento pode ter sido abusivo, pode ter sido tóxico, enfim, não importa como esse relacionamento foi, mas teve eventos nesse relacionamento que você fala, eu não quero mais repetir isso. Todo relacionamento eu sempre tenho este tipo de situação. Eu tenho que compreender qual foi o momento que esse tipo de situação começou a acontecer.
Aonde no início da relação esses alertas já foram dados. Eu vou olhar para trás, eu tenho que olhar para os meus relacionamentos anteriores e identificar. Porque no início, quando a gente entra, como eu falei, a gente tá ali numa loucura de viver aquele romance, aquilo fica tudo muito intenso, a gente deixa de racionalizar aquilo que precisa ser racionalizado. Ou seja, aquilo que precisa ser visto com menos emoção. Então, a partir do momento que eu entendo que aqueles sinais levaram àquele padrão, eu falo, a partir de agora, quando esse sinal aparecer, independente desse romance intenso que nós estamos vivendo aí nas primeiras semanas, porque normalmente nas primeiras semanas que você começa a identificar esses sinais que, né, mostrando, ó, você vai repetir um padrão, é que você pode ter a mudança. É que você pode falar, opa, não quero mais. Ai, mas Alex, eu gostei tanto dele, ele é tão bacana, será que vai acontecer de novo? A probabilidade é que sim. Se aquele sinal está sendo repetido, a probabilidade é que você vai cair na mesma armadilha. Seja uma pessoa que está indisponível, seja uma pessoa que acaba atraindo muito, seja uma pessoa que acaba sendo muito tóxica, muito controladora, muito possessiva, e assim por diante. Existem outras situações também que ou elas amplificam esse padrão de a gente, né, sempre escolher a pessoa errada, dentro disso que eu já falei até agora. Por exemplo, carências não resolvidas. Então, por exemplo, quando existe uma necessidade absurda de que a outra pessoa me valide, para eu então me sentir amada. Pronto, você vai repetir. Quando que você muda isso? Quando você entende, eu não preciso que o outro me valide para me sentir amada. Eu preciso me amar primeiro para que o outro me ame. Se o outro não me amar como eu me amo, o outro não serve para mim. E ponto, acabou. Ai, mas o sexo é tão gostoso e o papo é tão bom. Mas ele te valoriza como você deve ser valorizada? Ele te respeita como você deve ser respeitada? Se não, interrompe. Quebra, para, porque senão você vai repetir o mesmo padrão. Então, o processo de você parar de escolher pessoas erradas é quando você para de tomar decisões erradas para você mesma. É quando você para de aceitar migalhas desde o início. É quando você percebe um sinal que ele já, por experiência de outras relações, você, pô, isso aqui vai dar BO lá na frente. E aí você coloca de lado, você vai repetir. Mas quando você percebe, fala, olha, tá muito bom, tá muito gostoso. Perdão. Mas eu tenho que dar um basta. É claro que quando um sinal se apresenta, eu acho que é importante você colocar, olha, eu vi que aconteceu tal situação aqui, né? E essa situação eu não gostei muito. Vamos combinar uma coisa? Eu gosto muito de você, esse papo tá muito gostoso, esse nosso romance tá muito legal, o sexo foi maravilhoso, só que assim, esse tipo de coisa eu não posso aceitar mais na minha vida, porque eu já tive muito disso. Então, vamos fazer um combinado? Se acontecer de novo, eu vou te beijinho pra você e vou sair fora. É assim que tem que ser. Você tem que se posicionar naquilo que você quer e naquilo que você não quer. O outro, a partir desse momento, a partir do momento que você faz isso, você tá dando chance pro outro também mudar, também melhorar o seu comportamento. Porque uma coisa que a gente precisa compreender é que o comportamento muitas vezes tóxico, abusivo, controlador, possessivo, né, passional do outro, é devido a desequilíbrios emocionais que o outro tem. E quando você aceita, é porque você também tem desequilíbrios emocionais. Então, a partir do momento que você entende esses desequilíbrios, a partir do momento que você tem clareza e fala, peraí, eu não preciso mais da aprovação do outro para me amar, se o outro, ele me negligencia, ele me desrespeita, ele ultrapassa o limite, eu me posiciono imediatamente. Falo, olha, a primeira vez tá tudo certo, acontece, a gente tá começando, então deixa eu colocar claro aqui os meus limites. Deixa eu colocar claro aqui os meus valores. E se houver mais uma vez, e eu tô falando mais uma vez, é segunda vez, acabou, já acabamos aqui. É claro que existem situações em que já no primeiro sinal você já deve pular fora, como por exemplo um desrespeito, uma agressão verbal, algum ato que te
gere constrangimento, pejorativo, machismo. São situações que você já deve cortar de vez. Por quê? Eu já tô falando, não quero. Nem uma vez, nem mais, e nem nenhuma vez mais. Não quero nem a primeira nem a segunda. Agora, existem outras situações que não. Você pode falar, olha, ok, beleza, a gente não se conhece ainda, então deixa eu deixar claro aqui pra você quais são os meus limites. Por isso que eu bato tanto na tecla que você é seu relacionamento. Quando você entende os seus limites, quando você entende os seus valores, quando você se conhece, quando você quer entender o que você quer numa relação, tudo muda. E as pessoas que você atrai, elas também mudam. Elas também são diferentes. Ah, Alex, eu faço isso, mas às vezes vem uns dedos podres. Então, pode vir uns podrinhos aí da vida. Só que quem decide ficar com ele ou não é você. E é a partir dessa decisão que você vai falar assim, viu, se não tá vindo de acordo com aquilo que eu quero, eu nem vou pegar. Chega, tô fora. Gente, eu sei que pode até parecer um pouco cruel o que eu vou falar, mas é assim, viu, quando você vai... Entenda que eu não tô fazendo comparação com pessoas aqui, não tô comparando, né, aqui o batata com isso, com relacionamento, mas é mais ou menos assim. Você vai na feira, você vai no mercado, e aí você vai escolher lá batata, tomate. Se o tomate ele já vem meio podre, a probabilidade de você salvar aquele tomate é ruim, então eu já descarto na hora. Se eu levar para casa, a probabilidade é que ou eu perca esse tomate, ou que esse tomate acabe apodrecendo os outros tomates que estão em volta, ou então eu posso acabar comendo e passando mal. Então já no momento em que eu vejo, eu tenho que tomar uma decisão. É claro que tomate não tem como ele não ficar podre depois. São situações diferentes. Estou dizendo aqui uma forma didática de vocês entenderem que existem limites que não tem que esperar o outro mudar. Não tem que, ninguém é perfeito. Não estamos procurando perfeição. Mas eu também não posso aceitar na minha vida alguém que me valorize menos do que eu me valorizo. Ou a pessoa me valoriza igual, ou ela me valoriza mais. Na verdade, a regra é: se eu me valorizo 10, o outro ele tem que me valorizar 10. Se ele me valoriza 11, 12, estou usando números para ficar mais fácil, maravilha. A hipervalorização também acaba destoando a relação. Então tem que ter um equilíbrio. Só que esse equilíbrio, ele parte de você. Então, olha para suas relações anteriores, aprende com os padrões que aconteceram, que foram negativos. Olha pro início da relação, quais foram os momentos no início da relação que os alertas apareceram e eu ignorei intencionalmente. Eu falei, não, deixa quieto, deixa do lado, não vai acontecer dessa vez, né? Deus vai ser bom comigo. Deus não tem nada a ver com isso, deixa o coitado lá. Deus não tem nada a ver com isso. Deus, na verdade, tá colocando, ele continua colocando pessoas assim na sua vida para ver se você acorda. Agora, na hora que você acorda, na hora que você se valoriza, na hora que você fala assim, caramba, eu não aceito mais esse tipo de perfil para me relacionar, aí você vai começar a viver o melhor das suas relações. E aí, o outro que tá com você, ele vai te valorizar como ninguém te valorizou. Por quê? Porque você começou a se valorizar primeiro, porque você compreendeu quais são os seus limites primeiro, porque você se ama em primeiro lugar. E entenda que tudo isso não é ser egoísta. Isso é o mesmo princípio de quando a gente vai viajar de avião, que vem lá o comissário de bordo e fala assim, olha, né, em caso de turbulência e cair, né, os balões de oxigênio, as máscaras de oxigênio, primeiro em você, depois no outro. Por que isso? Porque se eu for colocar primeiro no outro, e vamos supor que o outro é uma criança, né, porque normalmente esse é uma criança ou alguém que tem alguma dificuldade, esse é o princípio, no momento em que eu vou colocar no outro, pode ser que até eu colocar no outro eu já desmaiei por falta de oxigênio. Então eu coloco em mim, ou seja, eu me protejo primeiro, para então ter força, condições para proteger o outro. Agora, tudo isso parte de uma decisão. Decisão de não mais repetir esse padrão. E a partir do momento que eu tomo essa decisão, um processo se inicia. De olhar para trás, aprender, e quando chegar uma relação em que aquele sinal negativo já apareceu, você toma a decisão.
Ou é a última vez, dependendo da situação, como eu falei, ou então já acaba aqui, olha, foi bacana, legal, mas isso aqui eu não aceito. Não, eu vou mudar, não. Esse tipo de coisa eu não posso aceitar nem a primeira vez. Certo? Se esse vídeo fez sentido, compartilha com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Coloca aqui nos comentários se você já passou por isso ou se tá passando por isso. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração. Fique com Deus e que a paz esteja com vocês, toda a minha paz. Valeu!